Ai, gente, tá gravando. Boa noite, Ludmila, tudo bem? Como você está? Boa noite, eu tô ótima, e você? Eu tô bem. E aí, vamos falar um pouquinho sobre as coisas que estão acontecendo com o pessoal aí, né? No grupo, as pessoas da nossa família, nossos amigos, o que está ocasionando essa crise. E a gente vai se apresentar um pouquinho para explicar como que o exercício, a alimentação e a PNL pode ajudar o pessoal nesses tempos que estão causando muita angústia, muito estresse, ansiedade, e como que a alimentação, né, que a Ludmila vai se apresentar um pouquinho, e como que o exercício e a PNL pode influenciar nessas questões. Vou começar, já que eu estou falando, eu vou começar a me apresentar. Eu sou a Leslie, treinadora mental e corporal. Eu trabalho tanto com exercício físico, a fim de causar liberdade de movimento, e também com a programação neurolinguística para mudar comportamentos. Ajudo pessoas a fazer o que precisa fazer na sua saúde, em relação ao exercício e a mentalidade. Se apresenta aí, Ludmila. Bom, gente, eu sou nutricionista, eu trabalho com grupos já também tentando fazer esse trabalho em conjunto, a nutrição, o exercício físico e a parte de comportamento, né? Já tem um tempinho também, desde 2010 eu comecei a enxergar essa interação através do setor público e vim vindo desenvolver isso no particular. E eu vejo muitos bons resultados, que as pessoas precisam de ter um apoio maior, não é só a alimentação, né? Então, principalmente nesse período, o pessoal estava me pedindo uma coisa para melhorar o humor depressivo, outras para melhorar a ansiedade. Então, resolvemos fazer isso, uma troca aqui interessante, que eu acho que é para todo mundo, né? Saber como que a gente faz através do exercício, o desenvolvimento também do poder que a gente tem, né? A mente e a nutrição. Então, da parte da nutrição, o que eu tenho a falar? Se a gente comer certos alimentos, eles vão potencializar a gente liberar bons hormônios para esse bem-estar, como também se a gente comer de forma equilibrada um todo, né? E eu falo que não tem um alimento milagroso, então não adianta ficar depositando as coisas somente em um alimento ou outro. Então, é fazer tudo da forma equilibrada, como eu até falo sempre para o grupo, eu já mostro como que a gente tem um equilíbrio nutricional completo, mas principalmente a gente ingerir vitaminas do complexo B, que elas estão presentes principalmente em ovos, em carne, e quem não consome nada disso, tem o levedar de cerveja, que ele é muito rico nessas vitaminas, porque principalmente a B6, B9, B12, elas vão auxiliar na formação da serotonina, né? Alimentos que têm triptofano. Serotonina é um hormônio que vai fazer a gente sentir o bem-estar. Então, ele também vem de folhas verde escura, na verdade, o ácido fólico que vai ajudar também nessa formação. Melancia, abacate, mamão, banana, as frutas ácidas têm vitamina C e também o ácido fólico que vão auxiliar contra esse processo depressivo, também de ansiedade. A gente precisa de incluir na nossa alimentação também castanhas, que elas são ricas em selênio, os minerais que também vão trabalhar para isso. Alguns alimentos, para algumas pessoas, vão ser inflamatórios, vai fazer o contrário, aumenta a irritabilidade, quem tem problema de intolerâncias, por exemplo, a lactose, essas pessoas não vão utilizar isso, mas para quem não tem, pode utilizar sim iogurte, tem um que pode ser feito com kefir, que ele vai ajudar a gente a colonizar o intestino de bactérias boas. Então, o intestino é uma chave aí também. As pessoas consumirem esses alimentos que são os fermentados ou também probióticos, que são já os bichinhos vivos, né, que a gente ingere para colonizar esse intestino, junto com fibra, que é o que está nas verduras, nas frutas, e a gente tomando água o suficiente, nosso intestino também vai estar colonizado de bactérias boas, que vai produzir isso tudo, esse bem-estar na gente. Como dizem que quando a gente fala que está enfesado, é quando está com as fezes retidas e a pessoa fica enfesada, isso daí tem tudo a ver. Então, a gente também tem que ter um bom funcionamento intestinal e hábito de beber água sempre, de hora em hora. Tá? Então, na alimentação é mais isso. Entendi. Eu posso fazer algumas perguntas até para eu aprender um pouquinho? Você falou Claro. bastante de vitamina B12, você falou que tem ovos, carnes, é isso?
Sim, Eu costumo a normalmente. B12, a B12 especificamente, ela só está nessa origem animal. Quem é vegano tem que fazer uma suplementação da B12. Ah, entendi. Mas, por exemplo, então, você falou que ovos, frutas cítricas. Se eu, por exemplo, comer ovos no café da manhã, tomar um suco de limão sem açúcar ou um suco verde, já vai me ajudar, a trabalhar o meu humor e eu também até manter o corpo, né, saudável, manter o Sim, peso. sim, porque principalmente vitamina C e cálcio, gente, muitas mulheres até têm estudos mostrando que não ingerem coisas que têm cálcio e são a maior parte obesas, têm um excesso de peso. Então, o cálcio também está muito relacionado nisso, que é o que eu falei que está lá nos alimentos que vêm de leite, mas aí quem não pode também acha muito em gergelim, sardinha, brócolis. Então, tem vários alimentos também que são ricos em cálcio e a vitamina C vai auxiliar, sim, também contra esse ganho de peso em excesso, tá? Essas vitaminas também são interessantes para a gente manter o nosso sistema imunológico bom agora, né? Então, pela manhã é sim interessante uma fruta cítrica, qualquer tipo de fruta, porque é após o jejum que o nosso organismo também mais absorve as vitaminas. Tem gente até perguntando no grupo que hora que eu tomo isso, que hora que toma muita coisa que estão indicando aí para auxiliar a imunidade. Então, principal horário logo que a gente acorda. Para castanhas, para ômega 3 também é o que auxilia, principalmente a função cerebral, né? O ômega 3 está relacionado. Então, a gente já consumir tudo quando acordar, que é após jejum, como também após exercício físico, que é logo no momento que o corpo está mais demandando esses nutrientes, e aí a gente consumir vai ser mais benéfico. Entendi. Isso tudo, né, até da minha parte em relação ao exercício e PNL, para combater ansiedade, angústias, esses estados, esse humor, né, que às vezes fica alterado pelo desafio externo, tá tudo ligado à endorfina, né, que é um hormônio que é liberado quando a gente come bem e esse hormônio também é liberado quando come doce, quando come massa, só que não é tão benéfico por causa do açúcar, por causa da farinha branca. E aí, tudo que você falou, esses alimentos saudáveis, eles vão ajudar a liberar a endorfina, que é um hormônio que traz o bem-estar. E a gente está buscando isso, né? Bem-estar. E aí a endorfina é uma forma. E não precisa comer só doce e massa para sentir bem, né, Ludmila? Pode comer coisas Eu até saudáveis. falo muitas vezes para o pessoal do trabalho, grupo, que a gente fazendo exercício, a gente vê isso na prática, mantém a alimentação melhor, faz as boas escolhas, não tem aquela vontade de ficar comendo demais, como a maioria fala assim, eu como porque estou ansiosa, eu como porque estou triste, e aí o exercício, fala, gente, promove a mesma coisa e não tem efeito colateral quando está exercitando, né? A gente só tem coisas boas. E quando a pessoa enfia a cara na comida para ter esse prazer momentâneo, que são esses hormônios bons liberados, como você mesmo disse, através de doce, depois elas se arrependem, porque tem esse efeito negativo, que é um excesso de peso que não quer, é um problema de saúde, tem gente que às vezes passa mal na hora, outras vão ver só através de imagem, que o corpo ainda não reage, mas provavelmente futuramente desenvolve diabetes, que enfim, vão ser muitas coisas agradáveis, sendo que o exercício não, ele vai promover só cada vez mais bem-estar, né? Então, um auxilia o outro. Eu falo que a gente alimentando bem, tem mais vontade e disposição para exercitar e também se exercitar, a gente já consegue escolher melhor a alimentação, não pela aquela só compulsão, só querer aquele prazer através do alimento, né, Leslie? Isso, e é muito importante o que a gente está conversando, porque muitas pessoas às vezes têm dificuldade, sabe o que precisa fazer, mas tem dificuldade. E falando do exercício, o exercício, como se diz, ele vai ter essa sensação de bem-estar. Quem não faz exercício depois não se sente bem. Eu sei que às vezes tem uma dificuldade para iniciar, mas depois que faz, o corpo responde, porque libera Uhum. endorfina, libera o hormônio do bem-estar. E aí vem a questão, né, de falar um pouquinho do exercício que é possível fazer em casa. É possível treinar em casa. Às vezes as pessoas estão se limitando
achando que não é possível fazer em casa, porque a academia está fechada, não pode sair na rua. Só que isso vem um pouco da mentalidade, da capacidade de perceber as possibilidades. Eu vou falar um pouquinho do exercício, o que pode ser feito, e vou falar um pouquinho até sobre essa questão de mentalidade, porque que às vezes as pessoas sabem que precisam fazer, mas não fazem. Ludmila, Eu tem... acho que é mais isso daí que você falou, é o começar que é muito difícil para todo mundo, né? Como que despertar, ter esse ânimo, que eu acho que aí estando no isolamento e sozinho em casa, eu falo por mim que no começo também pensei assim, nossa, daí não vai dar, eu fazer no apartamento, mas o meu exemplo que eu vou citar, eu coloco, sempre eu começo me estimulando por alguma coisa que eu gosto, então eu ponho a música agitada, e eu comecei dançando por live, uma coisa que eu tô desanimada o que for, mas aí eu começo dançando. E aí depois vou fazendo outra coisa e outra, é como ir para academia, é aquela preguiça, mas eu vou. Então eu coloco assim, eu vou e vou começar pela dança, que é o que agrada. De repente, às vezes até estou em 2 modalidades, em 3, a gente até excede, sabe que não é bom exceder muito assim. Mas quer dizer, acho que começar por alguma coisa que a pessoa goste um pouquinho mais, né, Leslie? Ou buscar algum estímulo, não sei se isso é benéfico, mas ontem, por exemplo, eu fui correr. Era uma coisa que me desesperava, ficar correndo, ficar suando, ficar... No começo tinha aquela sensação, gente, eu não dou conta, eu vou desmaiar. Então, em vez disso, o que eu pus na minha cabeça? E a gente acaba surpreendendo. Ontem eu pensei, não vou dar conta, mas aí eu pus na cabeça, não, eu vou conseguir até tal ponto. Então eu punha as metas assim, até chegar lá no Teatro Municipal, e eu cheguei. Então, eu acho que para mim, pelo menos, isso funciona. O que você tem a dizer? Com certeza, uma questão é, se a pessoa não tiver uma visão do que ela vai ganhar, por exemplo, você percebeu quais os ganhos que você vai ter. Às vezes tem a preguiça, mas quando você pensa, nossa, eu vou cuidar de mim, eu vou ganhar saúde, eu vou conseguir não estar no comportamento sedentário, você já começa a criar uma motivação. Porque motivação nada mais é que um motivo para agir. E se a gente não tiver isso claro na nossa mente, motivo para fazer alguma coisa, a gente às vezes não faz. E é igual trabalhar. Trabalhar, a gente tem um motivo para trabalhar. Porque hoje em dia nós vivemos num mundo capitalista. E se a gente não trabalha, a gente às vezes não vai ter o. Às vezes não, a gente não vai ter o rendimento financeiro. Então muitas pessoas não gostam de trabalhar, mas trabalham porque tem um motivo, que é sobreviver, é comer, é cuidar de si, da sua higiene. E aí o exercício, se ele não tiver numa categoria de relevância na sua mente, e a alimentação também, os dois, se não tiver lá, nossa, eu comer bem, eu vou ter saúde, disposição para trabalhar, para cuidar da minha família, se eu não fizer exercício, se eu fizer exercício, eu vou ganhar isso, aquilo. Se não tiver essa clareza, é difícil mesmo fazer. Porque se for pensar exercício, sai da zona de conforto. Eu também, gente, eu sou formada em educação física, eu estudei 5 anos, eu sou formada em ciências do esporte, eu saí daqui do Brasil, fui para Portugal, estudei lá 2 anos, eu aprendi todos os benefícios de fazer exercício, tudo. E aí, quando eu lembro que tem que fazer exercício, às vezes dá preguiça. Então, não é saber. Porque, tipo, eu sei, eu sou profissional da área, mas na hora que eu lembro que eu tenho que fazer exercício, às vezes vem uma preguiça. Por quê? Porque o ser humano, ele foi feito para economizar energia. Só que isso antigamente funcionava, que a gente acumulava energia para poder sobreviver com a gordura, como armazenamento. E aí, hoje em dia, a gente já tem comida disponível o suficiente. A gente às vezes não precisa nem movimentar muito, é só ir no mercado e comprar. A gente precisa E não tem que movimentar. movimentar com quase nada, né? Tu tem um botão para apertar Pois e é. ficar parado. E aí, então, a questão tem que ter clareza do porquê fazer esse exercício. E eu vou falar até um pouquinho, se você me permite, vou falar um pouquinho como que nossas ações do hoje, elas são influenciadas pelas coisas que nós projetamos em relação ao futuro e sobre o que aconteceu com a gente no passado. Eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar uma Uhum. imagem. Eu vou explicar até um pouco dessa questão da ansiedade, da angústia, do humor depressivo, né? Às vezes Uhum.
a gente fica um pouco mais para baixo, e isso acaba impedindo a gente de ficar presente. Você está vendo minha tela, Ludmila? Vai aparecer. E isso é interessante, Leslie. Eu aprendo muito também em cada grupo que eu faço. Eu acho os grupos uma troca muito boa. E a gente observa aquelas pessoas que já chegam falando que não dá conta, que elas são muito ansiosas, ou então é porque aconteceu um problema na família, filha, não sei o quê, não dou conta, não vou dar conta de seguir uma dieta. E acho que é isso daí, elas devem ficar presas a isso que sempre deu errado para elas, né? Eu já falo, se a maioria que chega já falando que não dá conta, geralmente não dá. Então, as pessoas que já vêm com aquela intenção, né? Não, eu vou tentar, vamos. A gente já vê isso na prática também, que é diferente daquela pessoa que está só presa ainda a tudo que deu errado, né? E as outras que estão buscando tentar acertar também. Eu até anotei aqui, você está vendo a minha tela? Tô vendo. Você viu que eu anotei grupo Ludmila, não dou conta, não é para mim, coisas que as pessoas falam para você. Eu anotei aqui para a gente não Uhum. esquecer que eu vou comentar disso aqui. E tá certo. O que a gente acredita, vamos começar lá. O que a gente tá certo. Se a gente acredita que não dá conta, a gente não vai dar conta. Se a gente acredita que vai dar conta, a gente vai dar conta. Claro, buscando os recursos necessários para fazer o que precisa fazer. E aqui, se você observar, aqui eu vou ter aqui o presente. Deixa eu só pegar. Deixa eu ver o que está acontecendo na minha tela. Cada uma travadinha, mas tudo bem. Nós temos aqui, ó, passado, presente e futuro. Você está vendo aí, Ludmila? Sim. Ok. Vamos focar agora no presente. Hoje, presente, nós temos que fazer uma ação. Hoje, às vezes, nós temos que preparar nossa comida, uma comida mais saudável. Às vezes, a gente lembra que tem que fazer exercício. Ou, às vezes, é o trabalho que está sendo em home office. Ou alguma coisa que você tem que fazer. Você tem uma ação para você fazer. E essa ação, ela dura apenas 3 segundos, se a gente for pensar. Por quê? Por exemplo, se eu falo assim para você, Ludmila, eu vou bater uma palma aqui, ó. Bati a palma. Passou 1, 2, 3, essa palma já é passado. Então, se eu estou aqui presente, ou eu tenho que fazer alguma coisa em relação ao futuro, ou quando eu faço, já vira passado. Por exemplo, tá, o que eu tenho que fazer hoje? Ele é condicionado? O que faz eu fazer o que eu vou fazer hoje? E aí tem duas coisas. Primeiro, o passado e o futuro condicionam as nossas ações do presente. Mas como assim, você me pergunta? Aí eu te falo, eu comecei explicando sobre como o passado condiciona o que a gente vai fazer hoje. Por exemplo, vendo essa setinha aqui, ó, lembranças, o passado, tudo que aconteceu na nossa vida de hoje para trás são nossas experiências. E essas experiências têm experiências positivas e negativas. Então, tudo que aconteceu com a gente está gravado na nossa mente e faz parte de quem nós somos. E aí, então, tudo que aconteceu, coisas boas, coisas que não foram tão boas, condiciona o que a gente vai fazer hoje. Vou dar um exemplo dessa pessoa que falou para você que não dá conta. Muitas pessoas, às vezes, já chegam, nós profissionais, falando que não dá conta. E aí, o que pode estar acontecendo com essa pessoa? Às vezes, no passado, ela teve uma experiência que não deu muito certo. Às vezes, uma dieta, ou às vezes, alguma crença. E aí, quando não deu certo no passado, ela já generaliza e pensa no presente, porque assim, se hoje é um dia novo, o que está fazendo ela falar que não dá certo? Experiências do passado. E essas experiências que não deram certo, às vezes fica ali, não, já tentei, não dou conta, porque eu já tentei. E aí eu pergunto, mas como o fato de não ter dado certo no passado quer dizer que não vai dar certo agora? Se for pensar racionalmente, não existe ligação uma coisa com a outra. Só que essas crenças, essas experiências do passado, elas estão na nossa mente. E quando a gente não olha de uma forma diferente para essas experiências, elas vão condicionar o nosso hoje. Por quê? Não, por exemplo, eu tenho tomar uma decisão agora. Eu vou
rapidamente o meu cérebro vai processar tudo que já aconteceu comigo. E eu vou falar, nossa, já deu errado para mim, então não vou dar conta. E aí vem agora a questão do futuro. Porque assim, uma experiência no passado que deu errado, eu projeto medo no futuro. Aí eu venho aqui, ó, Uhum. por exemplo, se eu não dei conta de emagrecer, não dei conta de fazer uma dieta, eu já estou projetando medo que eu não vou dar conta de fazer no futuro. E aí eu prefiro, aí o que acontece? A pessoa congela no presente. É o que eu percebo aí, acho que a maioria não quer tentar com medo que ela não vai dar conta de novo, né? Seria isso. Isso, porque aí que tá. Uma experiência negativa no passado pode criar uma projeção negativa do futuro, que é o medo. E aí, quando Uhum, cria esse medo, a pessoa procrastina. Porque a procrastinação uhum, nada mais é do que o medo do fracasso. O que às vezes a pessoa fala com uhum. ela mesma? Ah, eu vou deixar para depois. Só que às vezes, muitas vezes é inconsciente, porque vem o medo de não dar certo, ela vai deixando para depois. Porque se ela não faz, ela está evitando a dor, Uhum. está evitando a dor. Leslie, tem umas falas também, eu relaciono, eu analiso muito cada cliente e as falas. Veio uma para mim falando uma vez que eu passei por 4 nutricionistas, ninguém conseguiu me emagrecer, vamos ver se você vai dar conta. Aí eu já pensei, né, dessa forma aí que você está falando, quer dizer que a questão será que são dos profissionais ou da cliente? E só que o que aconteceu? Ao retorno que ela me falou, você não conseguiu me emagrecer, quer dizer, jogou a responsabilidade para mim, somente, né, a profissional. E quando eu falei, vamos negociar, isso eu não imaginei o impacto que tinha criado, porque aí nós criamos um vínculo bem maior, eu e essa cliente, que inclusive depois ela estava falando para a turma dela, para a gente tentar iniciar um grupo, e ela citou uma coisa que eu não esqueci, porque depois ela estava fazendo as coisas até tintim por tintim, como dieta bem restrita, e eu não restringo isso no começo, mas acho que na mente ficou fixada. Muita gente fala assim, ah, não dou conta porque eu já vejo aquilo ali que a nutricionista passou. Eu pergunto, mas você viu as outras partes? Viu um todo? Acho que eles ficam aquela mente só engessada. E aí essa eu falei, vamos negociar? Ela gravou isso, que depois ela estava falando um depoimento, ela falou a melhor coisa, na hora que ela falou, vamos negociar, e não passou aquela lista do não pode. Olha só, para você ver como que é o pensamento, a gente não percebe por isso aí. Ela falou assim, as nutricionistas vinham colocar o não pode, ela falou, eu pensava comigo mesmo, quem que é ela para falar que eu não posso? E isso que ela fazia o contrário. Eu sei que a gente analisou, estudou um pouquinho quando eu estava com outra psicóloga, alguns estudos mostrando que a gente falar o não pode muitas vezes é pior, né? E eu não uso isso. E ela relatou, ela própria se abriu, porque a maioria dos clientes não abrem, né? Mas chegou num estágio que ela abriu e deu certo. Ela está trabalhando comigo dessa forma, diferente de todas as outras que ela vinha sendo trabalhada, né? Isso, aí tem dois aspectos que eu vou chamar a atenção. O primeiro é da autorresponsabilidade e o segundo do não pode. Eu vou começar com a questão da autorresponsabilidade, né? Pela fala da cliente, né? Vamos ver se você vai conseguir me emagrecer. Nós sabemos Uhum. que todos os métodos, eles funcionam. Assim, se o método for sério, se a pessoa for um profissional, se ele já está acostumado a trabalhar com pessoas, e se for sério, ele funciona. A questão maior é, a pessoa faz o que o profissional pede? Porque se for pensar, o que é autorresponsabilidade? É a responsabilidade de fazer o que precisa ser feito. E chamar a responsabilidade para si. Porque não é o nutricionista que vai emagrecer a pessoa, não é o personal que vai emagrecer, eles vão ser profissionais que vão orientar, mostrar o caminho. É como se fosse um caminho. Quem vai andar no caminho é o cliente, é a pessoa. Então, você, como nutricionista, vai passar o caminho. Eu, como treinadora mental e corporal, vou passar o caminho. E nós sabemos que funciona. Funciona. O que a gente prega, as técnicas que nós utilizamos, as informações que nós passamos. A questão é, o cliente ele está assumindo o seu papel de fazer aquilo que precisa fazer?
E aí vem a questão da autorresponsabilidade. Se às vezes no primeiro atendimento, se ela tivesse a autorresponsabilidade de pegar e falar, nossa, eu vou seguir ali, porque eu que quero, é importante para mim. Só que aí tem um outro aspecto do profissional, que é já a parte que você fez. O que a gente está oferecendo? É um mundo de possibilidades ou um mundo de limitação? Porque na hora que eu mostro o mundo de limitação, falando que não pode, a gente às vezes é igual criança. Fala, não pode comer doce. Aí que dá vontade de comer doce. É igual O eu. não parece que não existe, né? O não existe, por exemplo. É a mesma coisa. Não pensa no elefante rosa, Ludmila. Adianta. Ah, acaba de pensar. Por quê? Porque é igual para criança. Menino, não mexe nisso. Parece que quando você fala isso, parece que é aí que o menino quer mexer. Porque o não é como se a gente deleta. A gente deleta ele da nossa mente. E aí, o que acontece? Quando eu falo não faz isso, na verdade, eu tô dando uma possibilidade a mais. Às vezes eu não tô nem lembrando do doce. Mas na hora que eu falo assim, não come doce. Aí eu tô dando, Acaba de pensar, né? acabei de dar essa possibilidade para a pessoa. E aí, isso é muito interessante, trabalhar com positivo, né? Pensar o que você quer ganhar com essa alimentação, o que você quer ganhar com esse exercício. Quando você falou, vamos negociar, você abriu um mundo de possibilidades e ajudou a pessoa a focar no que ela precisa fazer. Porque quando a gente foca no que precisa fazer, é um mundo de possibilidades. Porque na hora que eu falo, não faz isso, eu estou focando no que ela não quer e aquilo ali expande. Focar no que você não quer, expande. Por isso que tem que focar no que quer. E aí vem até de encontro com essa parte do que projetamos aqui, ó, na imagem. O sentido. Embaixo do meio tem sentido. Quando você falou, nossa, vamos negociar, você começou a trazer um sentido para ela. E quando Uhum. na PNL também eu uso aqui, e no exercício, na alimentação, a gente pode usar essa questão do sentido. O que eu vou ganhar se eu cuidar da minha alimentação? O que eu Para vou... esse momento, Leslie, isso tem o fundamento, então, da pessoa que ela está querendo ter um estímulo, está querendo saber como sair assim, dessa preguiça, né? Dessa vontade só de ficar quieta em casa. A gente poderia começar a usar isso daí, quem está pensando dessa forma, né? Com certeza. Uma coisa que me ajuda muito, Ludmila, porque assim, nós somos seres humanos, temos dias que a gente não está bem, a gente às vezes está para baixo, está cansado, trabalhou demais, pensou demais. E aí o que me faz levantar de manhã e que faz a maioria das pessoas é o sentido. Qual que é a luta do dia? O que eu quero buscar? E o que está me ajudando a, por exemplo, até estar aqui com você conversando nessa pandemia, é o que eu quero para mim. É o sentido da vida. O que eu quero para mim? E aí, quando eu sei o que eu quero, por exemplo, eu quero ter saúde, disposição, quero ser uma palestrante, quero ajudar muitas pessoas, eu tracei um sentido. E aí, os meus comportamentos começam a fazer sentido e vem a motivação. Porque na hora que eu penso, eu quero isso, aí eu falo, nossa, se eu continuar deitada aqui, eu não vou ter aquilo que eu quero, não. Se eu continuar comendo do jeito que eu estou comendo, eu não vou ter aquilo que eu quero. Então, quando a gente começa a buscar sentido, o porquê, né? O porquê que eu estou fazendo essa alimentação? O porquê que eu estou lendo, estudando na pandemia, todo mundo em casa? Por que eu estou fazendo exercício? Porque a pandemia vai passar. Quando eu sei que a Uhum, pandemia vai passar, e eu penso assim, quem é você? Leslie, na hora vem a motivação. Porque uhum, tem hora que eu estou muito cansada, aí eu descanso. Mas aí, na hora que eu descansei, e eu tenho ali o tempo para fazer alguma coisa, eu começo a procurar. Nossa, o que eu tenho que fazer? Aí eu começo a imaginar quem eu quero ser, que resultados que eu quero ter na uhum. minha vida. Na hora que eu começo a perceber essa projeção que eu faço, eu já levanto, eu já passo a colocar um tênis, vou fazer um exercício, vou lá, faço minha panqueca de banana, faço meu ovo. Tem hora que eu tô desanimada para fazer meus ovos ali, tem um pão de queijo ali que meu pai comprou, e aí eu penso assim, não, eu vou comer pão de queijo, mas eu penso, não, mas eu quero, o que eu quero para mim? Não, eu vou fazer meus ovos Uhum, mexidos. Fazer o ovo mexido, uhum, faz sentido eu fazer o ovo mexido. Mas se não tiver essa projeção na mente, gente, não vai ter motivação. Se a gente não projetar o nosso futuro, um futuro positivo, de sentido, que vai
nos agregar, para que eu vou fazer coisas boas hoje? Eu vou viver o hoje. E a gente sabe que se a gente vive hoje sem pensar no futuro, sem medir consequências, vai passar o tempo e a gente não vai ter o resultado que a gente quer. Uhum. Eu vou ter que citar um pouquinho de mim de novo. A Lélia, acho que até tá percebendo que eu acabei perguntando muita coisa para ela também desse meio, gente, de internet, gravações e tudo. E eu sou uma pessoa que eu era outra, a questão de gravar, de estar com câmera, de fazer essas coisas. Eu ainda ficava naquele comodismo meu de não mexer com isso, de ter esse medo. Acho que é como você está colocando aí, né? Mas agora o que que eu fiz? Por esse propósito que você disse, eu também pensei nesse momento agora, qual que é a missão, o que que eu posso fazer para eu auxiliar o máximo de pessoas que eu conseguir. E eu coloquei isso na minha cabeça de que eu ia conseguir, eu ia tentar até eu conseguir. E é um período que eu estou de férias do serviço que é do setor público, que muita gente podia estar pensando, você podia estar dormindo, fica quieta, de férias, está fazendo isso para quê? Está trabalhando para quê? Então, é uma motivação, é o que eu acho que vai fazer sentido para os outros e para mim. Então, a cada vez mais eu me sinto bem, a cada vez que eu testo ali, eu vou na cozinha, eu quero uma coisa que era difícil mexer com cozinha, mas eu faço os negócios dar certo e as pessoas gostam, cada vez mais eu quero fazer mais isso. Como é aparecer, né, para falar para todo mundo, e aí se a gente vê que começa a ir dando resultado positivo, a gente vai deixando aquele medo de coisa que já não deu certo lá atrás, né? E eu acho que por aí eu quero tentar incentivar todo mundo, de que as pessoas que também estão lá muito paradas, só está comendo besteira, se ela começa a ir comendo coisas mais saudáveis agora, elas começam a me sentir nesse bem-estar, como também se começa a exercitar, é o que eu já peguei para mim mesmo, exercitar cedo, que já me anima, despertar para fazer as coisas, para ter foco. Então a gente busca essas coisas que cada vez mais a gente vai sentindo melhor e continua. Eu acho que é formar o hábito. No começo, como você falou, dói, às vezes vai fazendo exercício, no começo dói, querer mudar. Muita gente que fala assim, eu não largo de comer isso, não consigo. Às vezes vai doer no começo, mas principalmente acho que se ela ficar pensando que vai ser sofrimento, né? Se ela não pensa que vai ser um sofrimento, é só no começo e ela consegue, depois eu falo até que o paladar a gente faz muitos testes, depois começa a ir gostando, mesmo alguma coisa que não gostava. E eu acho que humor e ansiedade e depressão também vem muito disso daí. É começar a provar, testar coisas novas. Falo para o pessoal, estou trabalhando no grupo agora, nós estamos juntos, né? No AME, alimentação, motivação e exercício. A gente está nessa possibilidade de estar aberto para as pessoas fazerem agora, sem custo, porque é o momento da gente tentar alcançar o máximo de pessoas e elas estão vê um resultado positivo de uma que conseguiu sair dessa zona de conforto, vai começando a se sentir melhor e vão começando a fazer. É isso que eu espero, contagiar o máximo de coisas boas para todo mundo, né? E sou grata também a você estar nisso daí, a gente fazendo esse trabalho. E a gente já começa plantando essas sementinhas, muita gente está começando a germinar aí. Isso, a questão é, tudo começa na nossa mente e tudo que a gente já falou até aqui é muito importante porque se a gente não tiver essa visão do que a gente vai ganhar, dos benefícios que a gente vai ter, igual o projeto, né, que você me convidou para estar fazendo parte, estou te ajudando aí nessa questão dos exercícios da PNL, é focar nisso, é na saúde, por exemplo, tudo que você já falou, você está de férias e poderia estar dormindo, mas quando você projeta a sua missão como nutricionista, você está aqui agora, ó, quase 9 horas da noite, fazendo. Nós estamos aqui conversando, fazendo essa aula. E por quê? Porque faz sentido. E a gente só faz aquilo que faz sentido. E aí, da mesma forma, o exercício, a alimentação, os cuidados, o trabalho, a gente só faz se fizer sentido. E aí, esses estados emocionais de ansiedade, de angústia, eles podem ser revertidos quando a pessoa começar a construir esse sentido. Porque o sentido nada mais é do que ter uma fé.
A fé que vai chegar um outro momento, que você vai alcançar uma outra etapa. E a fé é isso, a fé é acreditar em algo maior. E quando a gente projeta sentido, a gente também alimenta a nossa fé, nossa conexão com Deus, independente da crença, da religião de cada um, a conexão com o ser maior que cada um acredita. Quando a gente, então, percebe isso, a gente cuida do nosso espiritual, a gente cuida da nossa alma, que são nossas emoções, e cuida do corpo, que está relacionado à nutrição, ao exercício físico e os cuidados básicos, né? Então, Ludmila, é isso, é projetar, é perceber, se tem algum medo, é se perguntar, mas como o fato de ter acontecido algo negativo agora, no passado, quer dizer que vai acontecer agora? E aí, além de se perguntar isso, é falar, tá, aconteceu no passado, talvez é porque eu não tinha ferramenta suficiente. Aí se perguntar, o que eu posso fazer agora para mudar essa realidade? Porque não é fato. Se dar errado no passado, vai dar errado agora. Não é fato, não. É uma criação da mente. Mas se a gente acredita que pode dar errado, pode dar errado. E aí, se não mudar essa questão, esse foco, se você não acreditar que o mundo é de possibilidade e que pode dar certo agora, tem que acreditar, senão não vai dar certo novamente. Porque se você tenta fazer algo no hoje com a mesma mentalidade do passado, vai dar errado também. Então é muito importante mudar esse pensamento, essa mentalidade. Eu vou até tirar aqui a tela, voltar ao normal aqui. Eu até escutei esses dias, eu achei que tem tudo a ver, principalmente também com o que eu faço. Diz que a gente tem que fazer uma coisa que dá medo todos os dias. E é tantas vezes que eu fiz esse trabalho, eu falo, fui também arriscar e começar a isso, de fazer as coisas assim com parceiros, com grupo, enfim, muita coisa no começo não sai como a gente quer, mas aí tentava de novo, tentando de formas diferentes, como você falou, e com medo, mas com medo mesmo ia. Então, eu achei interessante até falarem tá com medo, mas você faça alguma coisa com medo. É a gente ir testando, talvez, de outras formas, até a gente conseguir, né, um bom resultado. Não é desanimar de tudo. E é isso, a gente tem que fazer o que precisa fazer. Eu vou até te agradecer, né, pela parceria, por até essa aula que a gente pôde fazer junto. E obrigado mesmo. E a gente tem que continuar essa parceria aí para ajudar as pessoas, porque tem muito desafio, muitas pessoas precisando de ajuda e muitas pessoas ainda que não sabem o como que isso tudo pode influenciar na vida delas, né? E a nossa missão é continuar. Eu que agradeço demais, Leslie. Assim, eu falo que algumas pessoas que agora vêm caindo do céu, que a cada vez mais esse propósito torna mais forte de auxiliar muitas pessoas, vem muitas pessoas para essa parceria que está dando muito certo. Eu sou grata, né, primeira a Deus, e a gente tá nessa fé, o que você falou, eu acho que cada vez mais com fé a gente vai conseguindo, e você veio num momento e a pessoa que foi a parceria muito certeira, disso que eu estava tentando ter a pessoa dessa parte da programação, da mentalidade, para auxiliar muito nisso, que eu vi o quanto era importante, mas era um pouco complicado também, das pessoas quererem compreender, e muitos clientes também têm um pouco de preconceito da parte de trabalhar o mental, né? Eu acho que vai muito disso, falar que psicólogo, enfim, mas auxilia demais. Então, eu já falo que a gente tem que ter essa base nesse tripé: alimentação, exercício e a parte comportamental também, para a gente manter melhor de pé, né? Manter a nossa saúde. Então, só agradeço muito. Já tem aí a profissional que tem 2 em 1, a parte da mente, o comportamento e também exercício físico. E isso é indispensável junto com a nutrição para todo mundo conseguir ir mantendo bem, o bom humor, o bem-estar e a saúde, que começa daqui e é para ser por muitos anos de vida aí para frente, né? Espero que consigamos passar a mensagem aí para todo mundo. Agradeço muito, você também está como parceira.
E quem quiser pode entrar no nosso projeto que está pagando nada, né? Até essa semana agora, sexta-feira. Quem sabe a gente depois vai criando outras coisas, prolongando, mas é o projeto do AME, pode chamar nos telefones, tem nossas redes sociais, telefone aí, que vocês podem vir conosco também. Isso, segue a gente aí, pessoal. Pois eu vou estar colocando aí a nossa rede social para vocês seguirem. Até mais.